Existem momentos em que a fé é testada até os limites. Momentos em que obedecer a Deus parece contrariar tudo o que sentimos, tudo o que entendemos. E foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Sua história não é apenas sobre um homem de fé, mas sobre alguém que aprendeu a confiar em Deus, mesmo quando tudo parecia perder o sentido. Abraão tinha uma promessa. Anos antes, Deus o havia chamado em meio à idolatria de Ur dos Caldeus. Mandou que deixasse sua terra, sua parentela, e fosse para um lugar desconhecido. E com isso, lhe prometeu algo extraordinário, que faria dele uma grande nação, que sua descendência seria como as estrelas do céu. Mas os anos passaram. As promessas pareciam cada vez mais distantes. Sara, sua esposa, era estéril. O tempo corria, os cabelos ficavam brancos, e nada do filho prometido. Abraão até tentou ajudar Deus, gerando Ismael com Agar, mas não era esse o plano do Senhor. Deus havia dito, seria com Sara. E foi no tempo dele, não no de Abraão. Quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, Isaque nasceu. Foi um milagre. Um riso em meio à impossibilidade. Um sinal de que Deus cumpre suas promessas, mesmo quando tudo parece perdido. Isaque era mais que um filho. Era a própria concretização da fidelidade divina. Mas então, Deus fez um pedido surpreendente. Abraão, eis-me aqui. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. O texto bíblico não relata o que Abraão sentiu naquele momento. Não mostra lágrimas, desespero, nem questionamentos. Mas podemos imaginar o turbilhão em sua alma. Como entender um pedido assim? Como aceitar que o próprio Deus, que havia dado Isaque como cumprimento da promessa, agora pedisse sua vida? Mesmo assim, Abraão obedeceu. Na manhã seguinte, acordou cedo, preparou seu jumento, chamou 2 servos e tomou Isaque consigo. Cortou a lenha para o holocausto e partiu rumo ao lugar indicado. Foram 3 dias de caminhada, 3 dias de silêncio, de reflexão, de dor contida. Ao avistar o monte, Abraão disse aos servos: ficai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até ali. Adoraremos e voltaremos. Note isso. Adoraremos e voltaremos. Abraão cria que, de alguma forma, Deus iria intervir. Talvez ressuscitasse Isaque, talvez provesse outro sacrifício. Ele não sabia como, mas confiava. Eles seguiram juntos. Isaque levava a lenha nos ombros, uma imagem que ecoa séculos depois em Jesus carregando a cruz. E então, o jovem pergunta: meu pai, temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Essa pergunta deve ter atravessado o coração de Abraão. Ainda assim, sua resposta foi firme: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Chegando ao monte, Abraão construiu o altar, organizou a lenha, e então amarrou Isaque. Aqui temos mais uma revelação poderosa. Isaque não era uma criança indefesa. Era jovem, forte o suficiente para resistir. Mas confiava no pai. Ele se entregou, se deitou sobre o altar. Uma obediência que fala alto até hoje. Abraão levantou o cutelo para sacrificar o filho. No último instante, o anjo do Senhor bradou: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não estendas a tua mão sobre o rapaz. Agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão olha ao redor e vê um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Deus havia provisto. O cordeiro estava ali. O sacrifício foi feito, mas Isaque foi poupado. E aquele lugar passou a ser chamado Jeová-Jiré, que significa o Senhor proverá. Essa história é mais do que uma narrativa antiga. Ela fala sobre confiança, entrega, obediência e provisão. Fala sobre crer mesmo quando o caminho parece absurdo. Sobre subir o monte com dor, mas descer com milagre. Há muitas lições profundas aqui. Primeiro, Deus prova a fé com o que mais amamos. Abraão esperou décadas por Isaque. Ele era seu maior tesouro. Mas Deus queria saber: o coração de Abraão estava mais apegado à bênção ou ao abençoador?
E essa pergunta continua ecoando hoje. O que estamos dispostos a colocar no altar? Estamos apegados aos nossos sonhos mais do que ao Deus que os deu. Do silêncio de Deus também é parte do teste. Durante toda a subida, não há nenhuma intervenção divina. Deus não explica, não acalma, não confirma. Abraão caminha por fé, e não por vista. E quantas vezes somos provados assim também? Deus parece em silêncio, e tudo o que temos é sua última palavra. Mas isso é suficiente. 3. A provisão vem no tempo exato. O carneiro não apareceu antes. Não estava na base do monte. Estava no topo, na hora certa, no instante exato. Deus não atrasa, mas também não se antecipa. Ele provê no momento certo. E quando confiamos nele, descobrimos que sua provisão nunca falha. 4. Isaac também representa Jesus. Assim como Isaac carregou a lenha, Jesus carregou a cruz. Assim como Isaac se entregou voluntariamente, Jesus se entregou por nós. Mas diferente de Isaac, Jesus não foi poupado. Deus entregou seu filho para que hoje tivéssemos vida. O Monte Moriá aponta para o Calvário. Agora pense na sua vida. Talvez Deus esteja pedindo algo difícil. Talvez esteja te levando a um monte que você não entende. Pedindo uma entrega, um perdão, uma renúncia. E tudo em você grita que não faz sentido. Mas no monte da obediência, Deus se revela como Jeová Jiré. Você pode estar perguntando: Senhor, onde está o cordeiro? Onde está a saída? Onde está o milagre? E Deus responde: suba, confie. No altar, eu me revelo. Abraão não desceu do monte com menos. Desceu com mais. Desceu com Isaque vivo, com um coração mais maduro, com uma fé provada e com uma revelação do caráter de Deus que nunca teria se o caminho fosse fácil. Seja qual for o monte que você estiver subindo hoje, vá com fé, vá com obediência, vá com a certeza de que Deus não quer tirar, mas quer transformar. Que o altar não é lugar de perda, mas de revelação. Que o sacrifício não é fim, mas começo. Jeová Jiré continua sendo Deus que provê. E Ele ainda está no topo do monte, esperando corações dispostos a confiar. Mesmo sem entender. Mesmo com lágrimas. Mesmo em silêncio.